Olá, preciosa, tudo bem com você? Aqui estamos nós para mais um devocional da semana. E essa semana eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis 18, versículo 41, que diz assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio perante Acabe até a entrada de Jezreel. A palavra do Senhor aqui nesta passagem, ela vem nos mostrar um momento em que Elias ele escutou um ruído de uma abundante chuva que desceria sobre aquela terra. Naquela época, eles estavam passando por muitas dificuldades naquele lugar, devido à grande seca, à escassez que tinha naquele lugar. Então, Elias ouviu um ruído como se de uma abundante chuva que estaria chegando. Então, eu quero que você olhe um pouquinho e repare em algo muito importante que essa passagem vem nos mostrar. Que antes mesmo de Elias ver qualquer sinal que fosse visível aos olhos humanos, Elias ouviu um ruído. E ainda não havia nenhuma nuvem ali visivelmente olhando. O céu continuava limpo, a terra seguia seca, mas Elias ouviu. E a Bíblia, ela nos ensina claramente que a fé, ela vem pelo ouvir. Nós ouvimos isso em várias passagens. Antes de Deus mostrar algo aos nossos olhos carnais, né? Ele libera algo aos nossos ouvidos espirituais. Basta nós estarmos atentos a isso para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes o inimigo, ele tenta nos confundir, tirando, né, não tirando ali aquele momento a bênção, mas tirando a nossa atenção do foco daquilo que Deus quer falar conosco. Ele cria barulhos, ele cria distração, ele cria confusão, ele cria excessos de vozes ao mesmo tempo para tentar te confundir, para que você não ouça o que ele tem para te falar, para que você escute tudo ao teu redor, menos a voz do Senhor, para que você escute ali opiniões de pessoas, mas não consiga entender qual é a decisão que Deus quer para algo que você precisa, né? Você se confunde em meio a tantas opiniões alheias. Você escuta talvez o seu medo interior que existe dentro de você, te causando dúvidas de algumas coisas. Então, isso acontece porque o inimigo, ele sabe que é ouvindo a voz de Deus que a nossa fé, ela é fortalecida, que a nossa fé, ela cresce cada dia mais, ela nasce aonde não existia mais, né, fé. E aí, a Bíblia, ela nos mostra isso nesta passagem, não somente nessa passagem, mas em várias outras passagens, como, por exemplo, o cego Bartimeu, que ele ouviu que Jesus estava passando por ali, como a mulher do fluxo do sangue, que ela ouviu que Jesus iria passar naquele lugar, né? E hoje o Senhor está dizendo para você e do outro lado: eu estou tirando as distrações da sua vida, eu estou silenciando as multidões que têm confundido de você entender o que eu quero falar. Eu estou fazendo isso para que você ouça e entenda que sou eu que estou falando com você, porque a voz de Deus é que gera fé, que gera direção para que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. Aí, o que aconteceu nessa passagem? Assim que Elias ouviu um ruído, ele pegou e disse a Acabe: sobe, come, bebe. Por quê? Porque havia uma festa. Havia uma festa naquele dia. E Acabe estava distraído com outras coisas,
né? Ou seja, Elias manda Acabe ir para a festa, enquanto ele ia subir para o Monte Carmelo para fazer o quê? Buscar a Deus, orar a Deus. E isso nos ensina algo muito bom, muito profundo, que nem sempre Deus ele vai agir no meio de muitas pessoas. Para você alcançar as bênçãos do Senhor, não quer dizer que você tem que estar no meio, que você tem que estar envolvido com todo mundo ali, no meio da sociedade, no meio, né, de familiares que não te fazem bem. Isso não significa que para você ouvir a voz do Senhor, você tem que estar ali no meio daquele povo. Nem sempre ter muitas pessoas significa que Deus está no centro de tudo. Então Acabe, ele queria festejar, e Elias, ele escolheu o quê? Orar. E às vezes é melhor nós termos poucas pessoas, porém que estejam no mesmo propósito do que a gente, que tem os mesmos pensamentos, que tem as mesmas índoles, porque isso acaba nos atrapalhando quando a gente se envolve com pessoas que não estão no mesmo propósito que a gente. E hoje Deus está falando com você claramente. Para de insistir em estar com quem não está no mesmo propósito com você. Às vezes as coisas se tornam mais difíceis na sua vida porque você ainda não conseguiu entender esse propósito que Deus tem na sua vida. Então, pare, pense se realmente é no meio desse vínculo que você está, que Deus está querendo que você permaneça. Será que as coisas na sua vida estão travadas, problemáticas por causa disso? Porque você está no meio de pessoas, mas nem todas estão no mesmo propósito que você está? Se alguém não quer orar, vá lá você e ora. Se alguém não quer jejuar, vá você e jejue. Se alguém não quer pagar o preço, pague você o preço. Não perca tempo tentando arrastar quem não quer caminhar na mesma direção. Pare de correr atrás de quem não tem interesse de ter você por perto, quem não quer você por perto. Pare de tentar ajudar quem não quer, de hipótese alguma, ser ajudado. Você já tentou de todas as formas, mas a pessoa permanece do mesmo jeito porque é uma escolha dela. E a gente tem que respeitar. Ninguém é obrigado a caminhar com você, mas você também não é obrigado a carregar ninguém nas suas costas a vida inteira, né? Então, permaneça onde Deus já disse. Saia desse meio onde Deus está dizendo hoje para você não permanecer, porque não é aí que ele vai fazer acontecer as coisas na sua vida. Gente que vive só na carne só atrapalha quem quer andar no espírito. E se você tá com esse propósito de andar com o Senhor, se afaste de quem não tá no mesmo propósito, porque só assim as coisas vão fluir na sua vida. Gideão, a Bíblia fala que ele começou ali com milhares de homens, mas no final ele terminou apenas com 300 homens. Por quê? Porque Deus não trabalha com quantidade, ele trabalha com qualidade, com alinhamento, com propósito, com obediência, com quem quer ter compromisso com ele. E isso se aplica na nossa vida hoje. Você não precisa ter, por exemplo, se você tem um comércio, ter muitos clientes. Você precisa ter o cliente certo. Você não precisa estar rodeado de muitos amigos. Você precisa ter o amigo certo. Você não precisa ter muita gente ao seu redor. Você precisa de pessoas que foram enviadas por Deus para estar contigo. E hoje Deus está abrindo os teus olhos para que você faça uma seleção espiritual na sua vida, de com quem você anda, aonde você pisa. E vai ficar somente quem é para ficar na sua vida. Você às vezes hoje não vai entender, né? Algumas vezes você já passou por isso e não teve a sensibilidade de perceber que Deus te livrou de estar perto daquela pessoa, Deus tirou aquela pessoa do seu convívio, porque ele sabia que aquela pessoa não ia te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, aquela pessoa ia te afundar cada dia mais. Então, muitas das vezes o Senhor age, nós não entendemos. Então, vai ficar com você quem é para ficar, quem vai vir para somar, quem vai caminhar com a mesma visão que você tem. Então,
essa passagem de 1 Reis 18, ela vem nos ensinar que a fé, ela vem pelo ouvir, que Deus, ele sempre fala conosco antes dele agir, que o barulho da multidão não pode nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Nós temos que ter sabedoria para nos retirarmos na hora certa, que isso esteja nos atrapalhando. Não é somente sobre quantidade, o Senhor, ele quer qualidade, não é sobre quantidade, é sobre propósitos. Quem ouve a voz de Deus vê o milagre primeiro, para depois acontecer, para depois receber. O ruído da abundante chuva que lá naquele dia desceu sobre aquela terra, através da visão de Elias, hoje está sendo liberada sobre a sua vida, se você crê. Então, alinhe seus ouvidos, alinhe seu coração e alinhe suas conexões para que você possa ouvir a voz do Senhor acima de qualquer outras vozes. Para que o Senhor venha silenciar o barulho que está ao seu redor, para que você venha entender que é Ele que está falando com você. Então, viva uma vida de propósito, viva uma vida na direção do Senhor, pedindo a Ele todos os dias que Ele venha te direcionar, que Ele venha te capacitar para que você tenha essa essência maravilhosa de ouvir antes de ver, tá? Que o Senhor abençoe sua semana, que a sua semana seja assim uma semana em que você vai parar, refletir e Deus vai abrir essa visão espiritual sobre você. E eu tenho certeza que a partir de hoje que você ouvir essa mensagem, o Senhor, ele vai trabalhar de uma forma diferente, que você vai conseguir entender, assim como Elias entendeu, que às vezes nós temos que nos retirar, né? Nós temos que nos afastar um pouquinho para ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes, não quer dizer que nós temos que viver na solidão. Solidão, ela é bem diferente. Nós temos que ter solitude. Solitude é nos retirarmos para ouvir a voz do Senhor. É nos afastarmos de tudo para ajoelharmos, clamarmos o nome do Senhor, meditarmos na palavra dele e conseguir entender o que ele quer falar conosco. Então nós temos que ter na nossa vida solitude. Então eu profetizo sobre a sua vida esta semana que você possa ter muitos momentos de solitude com o Senhor, né? Solidão não, solidão é diferente. Solidão é quando você se retira de tudo, você não quer ouvir a voz de ninguém, você não quer ver ninguém. Solitude é diferente, nós se afastamos, nós nos retiramos para ouvir a voz do nosso Deus poderoso. Que as bênçãos do Senhor seja sobre sua vida e que, em nome de Jesus, semana que vem nós possamos estar aqui, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês.